vamos falar de educação emocional em situações de trauma. Experiências traumáticas é algo que excede a capacidade normal emocional do indivíduo, ou seja, se ela excede a capacidade normal do indivíduo, isso significa dizer que está além do que a gente pode suportar, está além do que o ser humano pode aguentar. Por isso que dizemos que é um trauma. O trauma é aquilo que a gente não consegue absorver de uma forma que consiga transformar aquela situação, aquela vivência de forma rápida. Trauma pode ser classificado de vários tipos e graus. Geralmente, o trauma incapacita a pessoa de ter uma vida normal. A pessoa passa a sentir medo de sair de casa, trabalhar, tem insônia, pesadelos. Para isso, damos o nome de transtorno de estresse pós-traumático. Ou seja, existe o trauma, que é a situação vivida, né? Que o ser humano, que a pessoa passou por um determinado problema, uma determinada situação, no percurso de sua vida, isso é, sofreu um assalto, sofreu alguma agressão física e até mesmo agressão verbal. E isso, de certa forma, impactou na vida daquela pessoa e causou nela limitações. Essas limitações que chamamos de estresse pós-traumático, que depois do trauma limitou ela a sair de casa, a trabalhar, ter essa dificuldade de dormir e até mesmo quando dormir, ter pesadelos. O trauma se dá pelo evento ser mais forte que a capacidade emocional do sujeito suportar. Então, todos nós temos um nível de emoções que podemos suportar. Quando isso excede, causa o trauma. Quando isso excede, deixa marcas profundas que é necessário um grande, até um período mais ou menos longo para que a pessoa consiga voltar ou então consiga ter uma vida normal, voltar a uma vida mais equilibrada, ter uma vida mais tranquila. E muitas vezes sozinha ela não consegue, às vezes ela precisa de ajuda para sair daquele momento, daquele período de estresse pós-traumático. O que para uma pessoa pode ser um trauma, pode não ser para outra pessoa, porque pois somos pessoas diferentes, temos vivências diferentes, histórias de vidas diferentes. E quanto essa história de vida também vai contribuir, O apoio, a rede de apoio também vai ajudar nesse sentido. Se você tem uma rede de apoio, se você tem uma família, se você tem pessoas ao seu redor que lhe sustentam, que lhe orientam, que lhe acolhem, fica muito mais fácil você ressignificar, você sair daquele momento de tristeza, sair daquele trauma, daquela vivência difícil, do que uma pessoa que não tenha tido também, que não tenha no presente esse apoio. As experiências emocionais anteriores, histórias de vida já superadas e apoio obtido em eventos passados pode dar um significado diferente, maior possibilidade de recuperação. Foi justamente isso que eu falei, Quanto mais apoio a gente tem, mais fica fácil da gente sair de determinadas situações, de determinados eventos traumáticos. O corpo, como local de emoções, é a mente como local de sentimentos. Geralmente, se foi estudado isso, colocado o corpo como local de emoções, e a mente como local de sentimentos. Porque esse corpo, ele, de certa forma, ele expressa as emoções, ele sofre com tudo aquilo, E a mente nesse local de sentimentos, Nesse local de percepção, nesse local de sentir. O sentimento é o aspecto subjetivo do que pode se observar tipicamente. Ou seja, a gente não pega no sentimento. A gente só apenas sente, por mais que eu queira descrever, por mais que eu queira passar, por mais que a pessoa queira descrever e passar aquele sentimento dela, por mais que ela queira dizer o quanto é doído, o quanto é sofrido, o quanto ela está com saudades, o quanto está sentindo falta, não tem como a gente medir esse sentimento, não tem como a gente colocar um parâmetro nele. E por isso que ela só sente, é um sentimento só dela, A gente pode ter uma empatia, ter uma ideia do que ela esteja passando, esteja sentindo. Mas o real mesmo, a realidade é ela que sente. O sentimento é o aspecto subjetivo do que se pode observar tipicamente. O incômodo do constrangimento, o medo, a raiva, o desespero, tem alterações físicas.
tudo que a gente sente, né? Esse medo, a gente tem alterações físicas, né? Quando eu sinto muito medo, você começa a contrair-se, né? Quando você sente muito medo, você começa, que a gente, alguns chegam assim, eu gelei de medo, né? Então, assim, gelei de medo. Veja como a questão é, sai do real para o simbólico, né? Em relação ao gelar de medo. Ou melhor, sai do simbólico para o real, né? O gelar de medo. A raiva, né? Tá vermelho de raiva, né? Como se todo o seu sangue, seu corpo ficasse, sua palpitação, seu coração, seus vasos sanguíneos tivesse ali se enchido com aquela raiva, com aquele sangue, né? Raivoso. O desespero. Todas essas questões trazem alterações físicas. Físicas quer dizer o quê? Fisiológicas, né? Somatizam, né? Que a gente chama de psicossomática, que é somatizar no corpo os sentimentos que a gente está sentindo. Somatizar no corpo essas emoções que a gente que as pessoas sentem. Então, tudo isso faz parte do que? De um mecanismo para a gente poder observar que o corpo não está distante dos sentimentos, não está distanciado dos sentimentos. Então, eles estão sempre em conexão. Doenças psicossomáticas é aquela que tem causa emocional e não física. Doenças emocional têm correspondência física, atinge vias neurais e sinapses. Ou seja, doença psicossomática tem causa emocional e não física. Por quê? A gente somatiza no físico. Ela não surgiu a partir do nosso físico, mas a gente somatizou no físico. Ela tem origem nas emoções, ela tem origem nos sentimentos, ela tem origem na dor, né? Então, você somatiza aquela carga emocional no corpo e ele transforma em adoecimento, ele transforma em doença física. Doença emocional tem correspondência física, ou seja, muitas vezes você tem um trauma e que acomete o seu emocional. Você faz uma amputação de uma perna, né? Você sofre um acidente. Isso tudo lhe atinge emocionalmente, porque a gente também tem as vias neurais e sinapses que faz com que a gente, que é o cérebro, o tempo todo se conecte com aquilo que a gente está sentindo, né? É tudo uma conjuntura ali. Né? Tudo cognitivo, tá? Tudo também faz parte da nossa cognição também. Vamos ver aqui. Pesquisas parecem comprovar que os sintomas psicossomáticos são, às vezes, um exemplo de estados emocionais não assimilados, instalados no corpo. O corpo nunca engana. Veja que interessante. O corpo nunca engana, né? Então, assim, estados emocionais não assimilados. Então, aquilo que a gente não assimila, aquilo que a gente não elabora, aquilo que a gente não transforma e aquilo que a gente não ressignifica positivamente em nossa vida, ele se instala em nosso corpo. E o corpo, ele não engana. Quando a gente não fala, nosso corpo fala por nós. Quando a gente não diz o que sente, quando a gente não consegue colocar em palavras, ou que a gente não tem essa oportunidade de colocar em palavras, esse corpo responde de uma forma, esse corpo demonstra de uma forma, a gente não consegue esconder as coisas, né? O corpo, ele vai falando o tempo todo com a gente, ele vai nos sinalizando que alguma coisa está errada ali, que precisa ser vista, que precisa ser tratada. As dificuldades ou a dificuldade em aceitar elogios ou aplausos faz pensar que não somos educados para ser felizes. As pessoas costumam sabotar sua própria felicidade, né? Isso é muito interessante porque a gente não parece que a gente tem vergonha do aplauso, né? As pessoas têm vergonha de perceber o quanto é importante, o quanto são merecedoras, o quanto são capazes, né? Até as próprias pessoas que ficam em volta têm essa dificuldade de reconhecer o valor do outro, né? E a gente precisa disso, desse reconhecimento, desse valor do outro, né? Não só o seu reconhecimento, saber, mas também entender que o outro também lhe vê, que o outro também lhe reconhece, que o outro também está
observando, né? Tá te vendo ali, tá vendo o teu crescimento e tá torcendo por você. Tem medo de lutar pelo que realmente deseja, porque pode dar errado. Cultivar sentimentos bons, às vezes, é necessário e ajuda. No caso, a gente tem medo de lutar pelo que realmente deseja, porque pode dar errado, mas também pode dar certo. A gente tem que aprender a lutar pelo que a gente quer. Independente do olhar do outro, o que ele vai dizer ou não, né, seguir o que está no seu coração. Seguir aquilo que você quer, que você acredita, né, que você quer buscar, que você tentar, que você sabe que você tem potencial para aquilo. Então, tudo isso são cargas emocionais, são tudo investimentos emocionais que podem lhe trazer bons frutos, né? Que podem lhe trazer um crescimento pessoal e um crescimento emocional enorme. Porque cultive sentimentos bons. E esse cultivar sentimentos bons é necessário para o desenvolvimento, é necessário pelo amadurecimento, é necessário para a vida. Com estímulos e incentivos, às vezes a pessoa chega onde achava que não iria conseguir. Então, o estímulo é muito importante. O incentivo, ter incentivo de quem está ao nosso redor é fundamental muitas vezes, é primordial. Porque você saber que o que você pensa, não só você está pensando, mas o outro também está acreditando em você. Se ele também está acreditando, né? Isso aí pode ser que tem um ponto positivo a mais no seu caminhar, no seu andar. As crianças, quando bem estimuladas, têm muita facilidade em aprender as coisas. A positividade no acerto tem confiança e esperança. Quanto mais correspondida a criança é, mais sente que participa do mundo. Então, assim, ela para se sentir no mundo e para se sentir participativa no mundo, ela precisa desse o quê? Dessa troca, desse feedback do adulto, ela precisa desse retorno, né? Que aí ela vai conseguir ter certeza que ela está indo para o caminho certo. E esse adulto tem que estar bastante emocionalmente capaz para que possa conduzir essa criança da melhor forma possível. Já a criança constantemente julgada, criticada ou ignorada não terá tal confiança, nem noção das próprias aptidões, nem acreditará que pode fazer a diferença. A criança marginalizada pode se fechar para o mundo. Há defesas que são criadas para a dor, e as defesas também para experiências boas. Resumo, recuso carinho. Então, assim, muitas vezes a criança, quando se fecha para o mundo, ela recusa até o que você tem de oferecer para ela. Quando ela se fecha para as coisas, para ver de uma determinada situação, de um determinado ciclo familiar, ela acaba se fechando, né? Então, aquele ciclo familiar, se for um ciclo familiar de julgamento, de crítica, de ela ser ignorada, quando ela vai para o mundo, ela termina também se esquivando, se recusando a receber esse carinho, porque ela acha que ela não merece o carinho. Porque se as pessoas da própria casa dela não devem esse carinho para ela, talvez porque ela não mereça isso. Então, se ela não merece, né, então ela se recusa a isso. Mas essa recusa não é uma recusa consciente, é uma recusa de vivência, é uma recusa inconsciente mesmo. Se agarrar na dor talvez seja para a pessoa a opção mais segura, pois sofrer com o conhecido que enfrenta o risco do desconhecido. É melhor sofrer com o conhecido do que enfrentar o risco do desconhecido. Então é isso, muitas vezes se agarra a dor, por quê? Porque é muito mais fácil a gente aceitar, né? E entender, não, essa dor aqui eu já conheço ela. O outro eu não sei, será que vai doer mais? Porque se for doer mais eu não quero, então eu prefiro ficar com essa dor que eu estou aqui agora. Então, existe essa questão de lógica, né? Porque você sempre acha que vai vir coisas piores. A gente nunca... Depois de tanto sofrimento, você termina se fechando. E você tem medo de arriscar, você tem medo de se doar. Então, por conta disso, você acaba ficando insegura, né, do que vem depois. Então, sofrer com desconhecido, né, é pior. Então, é melhor você sofrer com conhecido. Tem essa questão.
No próximo vídeo vamos falar sobre educação emocional para a felicidade.